Opa, então, gente, boa noite de novo. Muito bom estar aqui novamente. Meu nome é Matheus, tenho aqui presente comigo o Guilherme. Temos a Brenda, seu marido. Como é que é o teu nome, amigo? O esposo da Brenda. É Bruno? Bruno. Então, a gente tem o Bruno presente, mais a Isis e a Larissa. Tá. E hoje a gente vai começar o capítulo 17 de João e vamos recapitular um pouco ah, que a gente já está há alguns capítulos já ah, dentro de uma categoria que a gente chamou que é o discurso de despedida de Jesus. Então, há bastante tempo Jesus está falando com seus discípulos, dando as últimas instruções com eles, para eles, aproveitando que ele ainda está presente na Terra. Então, até no último capítulo 16, o capítulo inteiro, basicamente, Jesus falou que depois que ele fosse embora, os discípulos iriam começar a sofrer perseguição. A gente falou um pouco sobre esse tema, né? E sobre como até hoje existe perseguição em muitos países, de uma maneira muito forte. Então, Jesus, no capítulo anterior, falou sobre isso e que isso aconteceria. Em outros capítulos, já nesse tema aí de despedida, Jesus tinha revelado que Judas ia trair ele, falou que Pedro ia negar. Jesus falou tudo o que ia acontecer, deu instruções para eles ficarem firmes. Se ficou alguma dúvida de alguém sobre a ligação de Jesus com Deus, Jesus deixou bem claro nesses últimos capítulos também que ele é o Filho de Deus. Então, em algumas passagens, ele falou que ele é o único caminho para a salvação, para a vida eterna. Então, a gente está bem nesse clima de despedida. E agora, gente, o capítulo 17 é o último capítulo desse discurso de despedida. Depois, no próximo capítulo, no 18, vai acontecer a prisão de Jesus Cristo. Então, a gente chegou aí numa reta final seria dessa categoria do livro de João, dessa parte do livro de João, tá, gente? Ahn, então, agora que a gente já entendeu, né, onde nós estamos no livro, peraí. A gente vai começar o 17, e o 17 tem como título A Oração Sacerdotal de Jesus. Porque Jesus vai começar uma oração, e sacerdotal porque ele é o sacerdote, e ele vai estar orando nessa posição de sacerdote. O sacerdote naquela época era aquela pessoa que cuidava dos sacrifícios que eram feitos, né, das pessoas, né, para Deus. E Jesus, ele é o maior sacerdote de todos, porque ele vai estar conduzindo um sacrifício, só que, ao contrário de ser uma ovelha ou algum animal, o sacrifício, ele mesmo vai ser o sacrifício, né? Então, o nome desse capítulo é a Oração Sacerdotal de Jesus, porque é basicamente ele colocando a vida dele diante de Jesus e isso na posição ali de iminência daquilo que iria acontecer, né? De que ele está prestes a morrer. Então, por isso que tem esse título, tá? Então, além disso, vale ressaltar que esse capítulo é muito interessante, porque, como eu falei, ele é uma oração de Jesus. Então, se vocês pararem para pensar no valor disso, pensem que, tipo assim, Jesus estava orando e alguém teve a sorte de registrar tudo isso. Sorte não, porque tudo isso é plano de Deus, né, para que um dia a gente estivesse lendo isso. Mas o como isso é rico para a gente, né? A gente saber o como Jesus orava, que palavras que ele usava e o como é uma oração de Deus para o próprio Deus. É uma coisa muito louca. E é muito lindo isso também, gente, porque a gente vê as palavras dele e a gente também consegue, de alguma maneira, se identificar com Jesus, porque Jesus, ele está na forma humana, então a gente vai ver ele orando pelos amigos dele, para que Deus cuide dos amigos dele. Inclusive, mais para o final do capítulo, ele vai orar para nós também, porque ele entende que a gente vai estar ouvindo essa oração, então ele ora para os futuros cristãos. Então, sabendo disso, essa oração ela é dividida em três partes. A primeira parte, Jesus vai orar sobre si mesmo. A segunda parte da oração, Jesus vai orar sobre os seus discípulos.
E a terceira parte da oração, ele vai orar sobre os futuros cristãos, que é, no caso, a gente e todas as pessoas que vieram depois de se converter. Então, beleza, vamos começar. Depois de dizer essas coisas, que é, no caso ele já, que nem eu recapitulei, né? Jesus estava dele a falar sobre a despedida, sobre a perseguição que iria acontecer, né? Então, depois de falar sobre essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus está falando sobre o Filho, e é engraçado porque ele está falando na terceira pessoa, mas dá para entender que ele está falando sobre si mesmo, né? Então ele está falando que está chegando a hora, e é muito interessante porque ele fala glorifica o teu filho. E por que que isso é interessante, né? O que que é glorificar, tá? Buscando no dicionário, tá? Glória ah, tem como sinônimo esplendor, fama, honra. Então, toda vez que a gente canta dá glória a Deus, ou a gente canta digno de glória, tem várias músicas, glória e honra. Toda vez que a gente canta isso, a gente está falando que a gente quer dar glória, dar honra ao nosso Deus, quer colocar Ele acima de todas as coisas, quer lhe dar o lugar que Ele é devido, quer lhe dar a adoração, quer lhe dar a glória. E Jesus, quando ele veio até a Terra, a Bíblia também fala que ele se despiu de toda a glória, né? Ele largou de mão o esplendor no qual ele vivia e se colocou na forma de um menino, de um homem que abandonou a sua riqueza, o seu poder, tipo, as suas riquezas, seu lugar lá no céu do lado do Pai. E agora está chegando o momento em que Jesus vai voltar a ser glorificado. Então é que ele já começa a orar para esse acontecimento que irá acontecer, né? Que a gente sabe que a partir da morte de Jesus, Jesus vai se tornar um nome acima de todo nome, vai se tornar o nosso acesso a Deus. Então ele vai estar glorificado, né? Vai ressuscitar. Então ele está orando em relação a isso. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, né? Esse ato de Jesus, essa morte de Jesus, vai glorificar o próprio Pai, né? A sua vontade vai ser cumprida. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna, né? Então Jesus, como eu falei, né, ele é nome sobre todo nome, ele recebeu essa autoridade a fim de que nós possamos ganhar a vida eterna, né, através de Jesus, através do seu sacrifício. E o que que é a vida eterna? Versículo 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tá? Isso é muito interessante porque ele está dizendo que conhecer a Deus e conhecer a Jesus é conhecer a vida eterna. Só através disso a gente alcança a vida eterna. Isso já é claro para nós. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que essa é a vida eterna. Conhecer a Deus e conhecer a Jesus é a vida eterna. Tipo assim, a gente começa a viver o para sempre, a gente começa a viver a eternidade a partir do momento em que a nossa vida se torna conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, de que a vida eterna começa só a partir da nossa morte, a vida eterna começa já na nossa vida atual, já começa nesse mundo. A partir do momento que a gente conhece a Deus e a Jesus e começa a viver para eles, a viver nesse desejo de conhecê-los, a gente já está vivendo a vida eterna. Tanto é que os frutos disso a gente vai enxergar lá no céu, né? E vocês sabem disso, né?
partir do momento que a gente está vivendo para Jesus, a gente começa a gerar frutos que a gente vai enxergar esses frutos lá no céu. Então já tudo isso já faz parte da vida eterna. Então é aí que começa. Beleza. 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Tá. É muito louco porque quando a gente lê sozinho essas coisas, pode passar meio despercebido o significado, né? A gente meio que entende pela metade e só segue a leitura. Mas vamos parar aqui para entender o que Jesus está falando. Eu te glorifiquei na terra. Então Jesus está falando que ele cumpriu a missão que Deus tinha dado para ele. E ele já está falando uma convicção de que ele já está decidido sobre o que vai acontecer. Ele já está decidido que ele vai se entregar, que ele vai morrer. Porque a gente sabe que, tipo assim, ainda tem coisas para acontecer, né? O principal de tudo é a morte. Mas aqui Jesus já está falando como se, quase como se já tivesse acontecido isso. Mas isso é porque ele tem certeza que ele está no caminho, que essas coisas já estão acontecendo naturalmente, né? Tanto é que ele começa ali falando que é chegada a hora, né? Então ele fala: Eu te glorifiquei aqui na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo. Então aqui mais uma vez ele está pedindo para ser glorificado, para que essa missão, para que tudo isso, que o propósito de Deus aconteça, né? Jesus vai morrer e vai receber toda a glória, né? Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então aqui Jesus está falando que ele vai voltar, né, a viver a glória que ele vivia antes de ter vindo se tornar humano. Então ele vai voltar ao lado do Pai, ele vai voltar à sua totalidade de Deus, não sendo mais humano, que nem acontecia antes mesmo que houvesse o mundo, né? Porque a gente sabe que antes de existir o mundo físico, antes de existir o nosso planeta, nosso sistema solar ou qualquer outra coisa, Deus já existia, né? E, e no início desse livro que a gente está lendo, João, né? No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Então, o Verbo é Jesus. Então, a gente sabe que Jesus sempre existiu, porque Jesus é Deus. Então, ele está falando, né, que vai voltar a essa glória aí de Deus que ele conhecia mesmo antes que houvesse o mundo. Seguindo. 6. Isso, baixa aí, Gui. Aí, valeu. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Então, beleza, do 1 ao 5, Jesus está falando sobre si, né? Para Deus preparar ele para ele ser glorificado novamente. Ah, Jesus está falando, né, que ele cumpriu a missão, que ele está seguindo aquilo que Deus quer para ele. E agora, a partir do 6, Jesus vai começar a orar sobre os seus discípulos que estão ali do lado dele ouvindo a oração, tá? Manifestei o nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente e reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, olha que legal. Aqui Jesus está falando tudo o que aconteceu com ele e os discípulos. Está falando meio que resumindo todo o ensinamento que durante todo o ministério dele ele tentou passar para os discípulos. E a gente vê que ele conseguiu. É interessante também porque Jesus ah, ele fala algumas coisas aqui com uma mentalidade de Deus, sabe? Porque a gente sabe que tem algumas coisas
aqui da história que ele está falando que ainda falta algumas coisinhas acontecer. A gente sabe que os discípulos ainda vão ficar assustados, vão ter dúvidas, vão ficar, não vão entender algumas coisas que vão acontecer ainda, mas Jesus já tem esse entendimento de que eles entenderam quem Jesus é, que eles entenderam quem Deus é e que Jesus é filho de Deus, eles entenderam o que eles tinham que entender. Eles vão passar por umas dúvidas aí quando verem a morte de Jesus, mas eles entenderam. Tanto é que depois dessa dúvida passar, eles vão sair pelo mundo falando sobre Jesus e vão entregar suas vidas para em prol dessa missão, em prol desses ensinamentos que eles receberam. Então aqui Jesus ele está falando sobre que ele foi bem sucedido no ensinar os discípulos. E é legal porque ele define mais ou menos o que que é discipular alguém, o que que é os ensinamentos que tu tem que passar para alguma pessoa. Então, manifestei o teu nome, fiz eles guardar a palavra, agora eles reconhecem as coisas que me tens dado e reconhecem que as coisas que eu tenho provêm de ti, porque eu transmiti as palavras, eles receberam a palavra verdadeiramente, reconheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. A gente pode resumir toda essa parte, né, em 3 palavrinhas: conhecer, obedecer, conectar. Esse foi o discipulado de Jesus. Jesus fez com que aqueles que estavam do lado dele conhecessem a Deus, entendessem a importância de obedecer a palavra, né? Jesus sempre pregou a palavra para eles, explicou muitas vezes que eles não tinham conhecimento total da palavra, né? Que naquele mundo muitas das pessoas estavam vivendo uma religiosidade sem entender o porquê daqueles rituais, não estavam entendendo a palavra. Jesus foi lá e explicou, corrigiu aquilo que estava errado. E também Jesus levou eles a se conectar com Deus. O que que é conectar, né? É quando tu tem uma vida conectada com o plano de Deus. Tu vive de acordo com aquilo que Deus tem para ti. Tu vive querendo cumprir o plano que ele tem para tua vida. Então, essas 3 palavras resumem o que que é um bom discipulado. Então, é conhecer, obedecer e conectar. Então, sabendo disso, a gente pode meio que se avaliar o como nós estamos, né, em relação a isso. Se a gente tem aprendido com Jesus, se a gente tem aprendido com os nossos líderes espirituais, uma maneira da gente identificar isso é saber se a gente tem conhecido a Deus, se a gente tem obedecido a palavra de Deus e se a gente tem se conectado com Ele, conectado a nossa vida com a vida de Deus, né? Se os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus, se as nossas vontades estão alinhadas com aquilo que Ele tem de vontade para nós. Então, essa é a maneira da gente descobrir se a gente está sendo bem discipulado. E dessa maneira também a gente descobre se a gente está discipulando corretamente os nossos discípulos, porque todos nós, de alguma forma, exercemos um papel de liderança, exercemos um papel de exemplo para outras pessoas que querem também aprender com a gente, aprender com as nossas experiências e ouvir de Deus através da nossa vida. Então a gente também tem que prestar atenção se a gente está levando as pessoas ao nosso redor a conhecer a Deus, a obedecer a palavra e a se conectar a Ele também. Beleza? E daí, dito isso, né? Dito esse exemplo aí do que é o discipulado, nós chegamos ao versículo 9, em que Jesus fala: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo. Opa, tá, peraí que tu mexeu aí, me perdi. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, mais uma vez, como eu disse, né, essa parte aqui do capítulo, Jesus está falando especificamente dos seus discípulos. Então aqui ele deixou claro, tá? Eu estou falando deles, estou pedindo agora nesse momento por eles. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E ele está orando pelos discípulos, ele tem esse entendimento de que primeiro ele quer orar pelos discípulos,
porque ele sabe que vai depender destes seus seguidores, vai depender deles, o resto do mundo conhecer a palavra. Porque a partir do momento em que Jesus voltar para a glória, voltar aos céus, que já está na iminência de acontecer, os representantes de Deus na terra são os discípulos. Então é por eles agora que ele está orando, e ele faz questão de dar esse foco. E nesse entendimento, né, Jesus está ali naquele momento ali orando naquele presente ali, orando por aquelas pessoas que estão ao nosso lado, mas também serve para os discípulos que foram se tornando discípulos depois, mais adiante, né? Serve até a nós também o resto da oração. Mas vocês só vão ver a oração amanhã com madeira, tá? A gente só fez esse inicinho aqui, com os primeiros versículos de Jesus orando sobre si mesmo, o início da oração de Jesus sobre os discípulos, e amanhã vocês vão ver a continuação disso, e também a oração de Jesus sobre os cristãos que viriam a se converter no futuro. Ele vai fazer uma oração profética. Beleza? Então, pode parar a gravação, Gui.